Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Olha, gente, uma informação exclusiva do canal. Jorge Jesus, em contato com pessoas próximas, coladas ao Jorge Jesus, me garantiu o seguinte: Jorge Jesus diz que, se receber o convite da seleção brasileira, aceita agora e já assume a seleção brasileira na segunda-feira. Não tem nada de depois da data FIFA, não. Já aceitaria agora e assumiria segunda-feira. Nós vamos dar detalhes para vocês, porque o contrato do Jorge Jesus com o Al Hilal tem um dispositivo que o libera para a seleção brasileira. E esse dispositivo ele iria acionar para assumir a seleção brasileira. E aí, Jorge Jesus na seleção brasileira, você apoia? Gosta? E o problema dele com o Neymar? Ele diz superado. O que você acha? Daria ruído? São homens? Resolveriam da melhor maneira? Jorge Jesus na seleção, você apoia? Então sobe, hashtag JJ na seleção, para que não venha afetar o nosso Mengão. Nós vamos rodar a vinheta. Tem muito assunto para trazer para vocês. Renovação do Gerson, Flamengo dominando a seleção do Campeonato Carioca, Campeonato Paulista dando um show, dando uma aula de como se fazer uma final no Campeonato Carioca. Que terrível, dando uma aula na CBF, inclusive. Que belíssimo espetáculo a final do Campeonato Paulista. Corinthians recebendo 25 milhões pelo título. Enfim, tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Família da Nação. Já deixou o seu like? Mete o dedo no like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Nós vamos rodar a vinheta. Após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda, sobe drone. Galera, acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. É hora de separar os homens dos meninos. Eu acordei a essa hora da madrugada para gravar um vídeo para vocês. Terminou a festa do Campeonato Carioca e é muito bom que os jogadores do Flamengo saibam virar a chave. A pré-temporada acabou. Campeonato Brasileiro começará amanhã. Flamengo e Internacional. O Inter vive um belo momento, ganhando vários jogos em sequência. Um time muito bem arrumado e o Flamengo precisa vencer esse Internacional para sair bem na frente. Há quantos anos o Flamengo larga atrás no Brasileiro, depois tem que correr atrás? Esse ano a meta é o Brasileirão. O Flamengo tem alguns desfalques, principalmente o Danilo. O Gerson ainda não sabe se vai jogar. Gerson, inclusive, que saiu hoje da premiação cheio de mão, rapaz. Não sabia como segurar tantos troféus, né? A seleção do campeonato recheada de jogadores do Flamengo. E também tem a proximidade da renovação do jogador Gerson. O empresário do jogador e pai do jogador aparou as arestas que tinha com o José Boto e está muito próximo de uma renovação que vai até 2030. O jogador não terá o maior salário do elenco, mas terá a garantia de ter o maior tempo de contrato no elenco do Flamengo e ser o capitão da equipe rubro-negra. Então, Gerson muito próximo de assinar um pré-contrato. E também Flamengo com alguns desfalques, aquelas dúvidas, né, se o Gerson vai poder jogar ou não. Danilo está fora, Arrascaeta está fora e o Bruno Henrique jogará normalmente essa partida contra o Inter. A dúvida fica por conta de Nico Dela Cruz. Segundo informações, o Dela Cruz só não foi a campo hoje
porque estava com problemas estomacais e que não o impedirão de jogar contra o Internacional. Uma notícia maravilhosa, porque seria um desfalque importantíssimo para o Flamengo. O Flamengo não tem um substituto para o Nicolas Dela Cruz. O Flamengo, inclusive, no off hoje, o Zé Boto, ele deu todas as declarações meu amigo Davi Azevedo, conseguiu apurar, dizendo que o Flamengo vai atrás de um camisa 10, que não é o Andreas Pereira, e de um camisa 5, que deve ser o Jorginho. São as prioridades da equipe rubro-negra nessa janela de transferência. E aí, é lógico, a gente vai entrar aqui num ponto importante. Felipe Luiz, na seleção brasileira, embora o lobby da seleção da imprensa 011, né, não surtiu efeito. O plano A, que é o treinador do Real Madrid, o Ancelotti, seria só no meio do ano. A seleção não pode esperar, está na berlinda nessas eliminatórias da Copa, e o nome A, hoje, principal nome, é de Jorge Jesus. Quem acompanha o Família da Nação sempre soube. É o sonho do Jorge Jesus dirigir a seleção brasileira. E em todos os contratos que ele colocou com o Al Hilal, tanto na renovação, tanto no primeiro, quanto na renovação, existe um dispositivo que em qualquer momento que ele receber um convite da seleção brasileira, ele tem uma cláusula de saída, e essa cláusula de saída será acionada. Segundo pessoas próximas ao Jorge Jesus, se o convite for feito hoje, e é muito possível que aconteça hoje, porque hoje, todos sabem, terá uma reunião entre o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, com o diretor de competições, que é o Rodrigo Caetano, e também o treinador Dorival Júnior. Ambos devem ser demitidos do cargo e a seleção brasileira vai contratar 2 novos funcionários. O treinador deverá ser Jorge Jesus. Ele é o plano A e é o único que pode assumir a seleção nesse momento, já na próxima semana. Essa é a disponibilidade dele. Ele deixou claro para uma pessoa próxima: se vier o convite, se confirmar o convite, a gente vai embora, acerta com os árabes, aciona a cláusula que existe de saída e iremos assumir a seleção brasileira, realizando o grande sonho do Jorge Jesus, que é o de ser o primeiro técnico. Jorge Jesus é vaidoso, né? E ele vai ser o primeiro técnico estrangeiro a dirigir uma seleção brasileira. Isso, para ele, é o maior dos prêmios que ele poderia receber. Jorge Jesus, com toda certeza, com a qualidade que ele tem, com o domínio que ele tem, com a gestão que ele tem, ele é capaz de, pelo menos em 30 dias, conseguir melhorar o condicionamento físico, mudar completamente a maneira da seleção brasileira de jogar e mudar também, meus amigos. Você vê, jogadores que estão sendo convocados sem condições nenhuma, que jogam em times pequenos na Premier League, esses jogadores vão sumir com o Jorge Jesus. Irão sumir. Ele vai priorizar jogadores que estejam no mais alto nível técnico e principalmente físico. Ele que gosta da marcação alta e de muita intensidade, vai priorizar jogadores que estão num nível físico elevado, sem deixar o nível técnico cair. A informação é exclusiva. Jorge Jesus disse aos seus pares, e nós temos acesso a pessoas ligadas ao Jorge Jesus, que se ele receber o convite, ele já assumirá na próxima segunda-feira, terça, quarta, quando a CBF determinar. Hoje é um dia D, onde o Dorival deve ser demitido. Recebi a mensagem no meu celular agora, de madrugada, e eu levantei da cama porque é de uma pessoa importantíssima e que garante que o Jorge Jesus tem uma cláusula, um dispositivo que o libera para a seleção brasileira
e ele pede demissão lá na Arábia, no Al Hilal, e assume a seleção brasileira de imediato. Não tem essa história de após o Mundial, de após o Campeonato Árabe, nada disso. Ele assume de imediato. É o desejo da comissão técnica, da diretoria da CBF, e Jorge Jesus atenderia esse desejo. Mas como ficaria a rusga dele com o Neymar? São homens, são adultos, tem que pensar no bem maior, que é a seleção brasileira. Tenho certeza que irão se acertar, e a seleção brasileira certamente terá o melhor técnico que poderia ter. Jorge Jesus levará, eu tenho absoluta certeza, a seleção brasileira ao hexacampeonato, algo que não acontece há muitos anos. Você concorda comigo que o Jorge Jesus conseguiria levar a seleção ao hexa? Então é o seguinte, quem concorda, deixa o like. Quem concorda, mete o dedo no like aí, porque eu acredito muito, e com o Jorge Jesus no comando, eu volto a torcer para a seleção brasileira. Valeu? Vou voltar a dormir, tenho que acordar daqui a pouquinho, e levantei para poder fazer esse vídeo, plantão da madrugada, uma informação exclusiva e que nós tínhamos que trazer para vocês. Jorge Jesus deve ser anunciado daqui a pouco como novo técnico da seleção brasileira. E você sabe tudo primeiro aqui no canal Família da Nação. Gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Família da Nação. Um grande abraço a todos, uma ótima sexta-feira.